Olá, bonitas! Sejam muito bem-vindas! Boa noite, bonitas! Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula de aquecimento para o grande evento que teremos, o Plano Micro 10K. Hoje o conteúdo vai ser enriquecedor e vai complementar a aula de ontem, a aula prática, onde eu vou apresentar vários macetes, vários segredos sobre a técnica para vocês conseguirem adaptar e ter aí uma ultra realidade, ultra naturalidade na técnica de vocês. Então sejam muito bem-vindas, vão entrando aí, tô vendo aqui na tela vocês entrarem e comentarem. Então uma boa noite para você que está entrando. Estamos aqui na nossa segunda aula de aquecimento, onde hoje iremos falar sobre como você ter uma técnica diferenciada para atrair clientes que pagam mais, pagam por aquilo que você realmente quer cobrar. O que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é algo diferenciado que tem dentro do meu curso e que muitos não ensinam nem em cursos, eu vou dar aqui para vocês gratuitamente. Então, vão entrando aí, sejam muito bem-vindas. Aula de aquecimento para o Grande Plano Micro 10K. Para quem não sabe, segunda-feira agora, dia 15 de janeiro, às 20 horas, além de demonstrar a técnica ao vivo para vocês, mostrando passo a passo de tudo como eu faço, de tudo que eu uso, para vocês verem, assim, ultra detalhes ali na técnica, né? Vocês ainda terão acesso a um plano prático para entrar em ação nesse plano, junto com um checklist semanal e faturar ali o seu primeiro marco, seus R$10.000 de faturamento em 3 meses. Ou seja, em 90 dias você vai conseguir faturar R$10.000 todos os meses. Esse plano aí prático que você vai entrar em ação, ele consiste em um checklist semanal, onde toda semana você vai ter aulas minhas alunas. Por que? Nossa, Bárbara, mas em 30 dias. É porque, gente, a técnica ela é muito fácil de se aprender, além de ser rápida e extremamente natural. Então, por isso que funciona. E não só por isso, porque você em 30 dias vai ter ali o meu acompanhamento, tarefas semanalmente que iremos acompanhar, né, esse plano de ação. Então, eu garanto que em 30 dias vocês terão técnicas assim como elas têm. Esse plano de ação funciona muito. E não só isso, como em 60 dias vocês terão tudo reprogramado aí, a questão da credibilidade, autoridade, oratória, posicionamento. E em 90 dias vocês terão aí os seus R$10.000 de faturamento. Então, vocês estão ansiosa para atingir aí esse primeiro marco e, consequentemente, já ver a demonstração da técnica? Então, já, ó, marca aí para não esquecer. 15, tá? Dia 15 agora, às 20 horas da noite, que vai ser segunda-feira agora. Essa aula de aquecimento que eu estou fazendo hoje é para te ensinar também como ter uma técnica diferenciada, como implementar ali uma naturalidade. Então, vou trazer aqui característica do meu procedimento que o torna, né, tão natural, com uma excelente fixação. Então, vai ter muita coisa prática aqui, muito conteúdo prático para você aprender. Mas também amanhã nós temos a nossa terceira aula de aquecimento, que eu vou dar estratégias prontas para você copiar e colar. Consequentemente, já vai vender essa semana mesmo. Combinado? Porque você vai aprender a potencializar isso com o marketing, com estratégias de venda. Porque eu sempre falo que para atingir os R$10.000 de faturamento, vai além da técnica, mas também vai além só de marketing. Você vai potencializar os dois para conseguir atingir, no mínimo, os seus R$10.000. Para quem não estava aqui na aula de ontem, na segunda-feira, desculpa, na terça-feira, né, ontem, às 20 horas, nós tivemos aqui a primeira aula de aquecimento, no qual eu conscientizei sobre as vantagens ali de ter uma técnica natural e ensinei muitas coisas. E uma das questões que entrou como uma vantagem muito forte foi no requisito de técnicas naturais hoje no mercado é bem mais valorizadas comparadas às técnicas mais marcadas ou técnicas mais ultrapassadas, técnicas mais tradicionais. Quando eu falo ultrapassada, gente, não é que tipo assim, falando em questão de
moda ou tendências, que conta também. Mas quando eu falo isso, por que eu falo ultrapassada? É porque, de fato, já passou a época de entregar um trabalho ali que prejudica o cliente a longo prazo. Então, técnicas marcadas, elas são sim desvalorizadas e não só porque são ultrapassadas, mas também porque vai depender do público que você atrai. Se você hoje fazer uma pesquisa, pode voltar aqui para mim, amor. Se você hoje fazer uma pesquisa de mercado, vai conseguir perceber que as profissionais que cobram mais caro são aquelas que entregam mais naturalidade. E as que fazem um procedimento mais marcado, geralmente cobram mais barato e ainda estão vivendo em promoções e com agenda vazia. E por que isso acontece? Porque as clientes que procuram por durabilidade, elas só estão preocupadas ali com a durabilidade, por não precisar ficar pagando para retocar. Consequentemente, você acaba tendo uma cliente que fica mais pedindo desconto e por aí vai. Já as clientes que pedem ali uma técnica natural, elas estão preocupadas com a qualidade e estão satisfeitas pelo tempo. Com isso, elas estão preocupadas com a qualidade e não pelo preço. Consequentemente, por isso que você consegue cobrar mais alto o seu preço, né? E eu não estou falando da boca para fora o que eu acho. É só você fazer uma pesquisa de mercado aí na sua região e vai perceber isso, que as profissionais que cobram mais caro são aquelas que entregam mais naturalidade. Agora vamos fazer uma conta básica aqui, porque isso vai influenciar sobre o atingir ali o marco dos 10 mil reais de faturamento. Uma técnica tradicional, se você pegar hoje a métrica, né, de valor, em torno do quê? De uns 250, pela pesquisa que eu fiz aqui na minha região, é isso, é 250 até 400 reais. Para uma profissional atingir 10 mil reais, faz as contas. Eu vou colocar aí o valor médio, não vou nem colocar o mais baixo, 250, e nem o mais alto, 400, eu vou colocar 350. Para a profissional atingir 10 mil reais de faturamento, ela vai ter que fazer 30 procedimentos de 350 reais, certo? Agora, uma profissional que entrega um trabalho mais natural, a média de valor é no mínimo 500 reais e vai até 2 mil reais, mas eu vou colocar aí mais para baixo. Vamos supor que uma profissional cobra 700 reais para fazer. Se ela fizer 15 procedimentos, consequentemente, ela fatura os seus 10 mil reais. É por isso que eu falo que você consegue ganhar mais sem se esforçar mais. Porque você consegue, por exemplo, 15 clientes em 30 dias, você faz em 15 dias, faz só trabalhando de manhã, faz só ali se dedicando 40 minutos do seu dia, se fizer uma por dia em 15 dias. Então, você consegue ter muito tempo, ganhar bem, né? E ter mais liberdade de tempo, ou muitas vezes trabalhar mais e ganhar mais ainda também. Então é por isso. E o mercado, ele tá tendendo cada vez mais, gente, para essa era da naturalidade. Pode ver que o mercado de laser cresce e quem faz laser, né, remove a sobrancelha no laser, elas têm, assim, pavor de correr o risco de ter que tirar de novo. Então elas também não ficam sem, porque quem acostumou com algo marcado dificilmente vai ficar com as sobrancelhas falhadas, mas elas também não fazem algo marcado. E se o mercado de laser está crescendo, consequentemente as técnicas naturais de fios também. E as clientes hoje, atualmente, que vão fazer, elas conseguem perceber que tem muita sobrancelha marcada por aí. Então, elas têm medo de fazer. E quando você entrega um trabalho natural, diferenciado, elas vêm atrás de você. Porque elas não vão fazer com quem entrega um trabalho tradicional com medo de ficar marcado. Então, assim, o que eu estou falando aqui não é nada de achismo, não é nada que da boca para fora. Se vocês têm dúvidas, é só você fazer uma pesquisa de mercado sobre isso que você vai chegar à sua conclusão. Combinado? Então, aqui eu vou dar complemento à aula de ontem e ensinar algumas características que tornam a minha técnica tão natural com uma excelente fixação, para que você também consiga uma técnica diferenciada para que possa cobrar mais, ser mais reconhecida, valorizada, ter uma melhor credibilidade para ter ali a base, o princípio de atingir os seus 10 mil reais de faturamento. Combinado? Então, eu vou começar aqui e eu vou começar, inclusive, até com algo polêmico. Eu quero saber de vocês, quem trabalha na área, vocês utilizam ou não anestésicos? Vão comentando aqui pra mim se vocês utilizam ou não anestésicos. Tudo certo, Rá? Vou até abrir aqui no meu livro
para passar esse conteúdo para vocês, através do livro. Quem recebeu sua ligação? Deixa eu ver aqui. Quem que foi que recebeu a ligação? Peraí, amor. Eu uso, não utilizo, sim, não. Passar em frente da câmera? Eita. Eu só esqueci da câmera. A câmera tá longe. Assim, antigamente era mó pertinho, agora tá mó longe. Olha, eu tô vendo que tem bastante gente que não e tem bastante gente que sim. Não, aqui tem um delay, então por isso que demora um pouco para subir os comentários. Mas vamos lá. Entendeu? Tem vários motivos que me fazem ser totalmente contra o anestésico e considerar ele realmente um inimigo da micropigmentação. E eu vou começar pelo primeiro motivo, que é sobre ele prejudicar no requisito de ter naturalidade. Vamos então. Qual que é o intuito do anestésico? Tirar a dor. Mas o que ele faz? O anestésico, ele meio que atrofia os vasos sanguíneos, né? Enrijecendo ali a pele ela fica dura. Consequentemente, quando você vai fazer o fio em uma pele dura, a pele não abre fácil. Contudo, você tem que dar uma apertadinha na lâmina, aliás, dar uma apertadinha com a lâmina na pele. E por conta de você apertar a pele fazendo isso, você acaba marcando o seu fio, porque você meio que amassa a pele. Então, você não tem aquele fio que parece só um risquinho. O seu fio, ele fica marcado. Então, tem muita gente que fala, nossa, esse fio tá tão superficial que não vai pegar nada, mas não é porque ele está superficial, ele está numa camada correta, mas ele está preciso, sem ser um fio marcado. Tem muito fio que é marcado, mas falha tudo ao cicatrizar. E parece que está numa profundidade certa, parece que está até uma profundidade, né, demais, muito profundo, mas ao mesmo tempo sai. Porque o problema ali não é que está na camada certa, e sim que o fio está marcado. Então, quando você não utiliza anestésico, a pele ela fica mole, flexível. Então, você consegue só de deslizar a lâmina ter um fio na profundidade certa, mas um fio lisinho, preciso. Então, sim, em questão de naturalidade, não tem como comparar. Amor, deixa eu achar até aqui a imagem. Não tem como comparar um fio em uma pele com anestésico e um fio em uma pele sem anestésico. Aqui é um exemplo de quando eu produzi o livro, que eu fiz vários estudos para ter as fotos, né? Vai colocar a imagem? Para ter as fotos. E aqui é um exemplo de uma pele sem anestésico e uma pele com anestésico. O fio fica mais marcado e o fio fica trêmulo também. Por que trêmulo? Como a pele ela está dura, né, ela está enrijecida, a lâmina desliza sobre a pele, tripidando, tendo ali consequentemente um fio trêmulo. Aqui, gente, é uma câmera macro que tá pegando bem de pertinho o fio, tá? Então, assim, dá pra ver que o fio com anestésico, ele fica trêmulo e, né, marcado, profundo, abre mais. Não é que fica profundo, mas dá a impressão. E pode correr o risco de ficar mais profundo por você apertar essa lâmina na pele, ok? Então, em questão da naturalidade, influencia e muito. Ah, mas eu faço com anestésico e fica natural. Pode ficar natural, mas não fica com aquele extremo realismo, entende? Que aquela técnica que parece a nano, não fica, não tem como. Agora, vamos para um outro ponto também. A questão da fixação. Não tem como comparar uma cicatrização de um procedimento com anestésico e de um procedimento sem anestésico. Por quê? Porque uma pele, gente, que tem anestésico, vamos aqui entender o que acontece, né? Quando você acaba de fazer o fio na pele de uma cliente, depois de alguns minutos esse fio se fecha. Isso se você não fizer mais muito profundo, porque quanto mais profundo, você dilacera ali a pele e demora para fechar ainda mais. Mas se você faz na camada correta, o fio fica aberto e aí ele vai fechando conforme
os minutos vão passando. Por quê? Porque as células vão até aquela região e elas vão fechando o fio, fechando a pele. As células vai fechando aquele tecido. Quando você usa um anestésico, a função do anestésico é o quê? Ela atrofia, ela tranca ali, ela prende os vasos sanguíneos. E as células, elas saem desses vasos sanguíneos. Então, se a célula não consegue sair dos vasos sanguíneos enquanto está com o efeito do anestésico, a sua fissura fica aberta. Aí, enquanto você vai limpando o procedimento, né, a saturação, enfim, você vai limpando e tirando o pigmento de dentro da fissura. Tem umas 10 meninas falando que tá conseguindo assistir, mostra e fala que tá normal, ó, tá no 3G, não tá travando. Às vezes é o problema com a internet dela. Mostra ali. Gente, aqui ó, a gente tá acompanhando pelo outro celular, tá? Provavelmente é a sua internet. E aqui tá fluindo bem. Não tá travando. Desde o começo da live eu tô acompanhando. Nossa, não tem como de... Amor, será que não tá travando o áudio por estar longe ou aqui tá desconectado? É bom não ficar... Ele tá caindo. Gente, é o som que está travando ou... Normal, tô acompanhando aqui. Pode continuar. É um pouco escutando. Dá um ok aqui pra... Parou de vez. Amor, que tem... Travando muito. Dá um ok aqui pra... Parou de vez. Amor, que tem... Travando muito. Não, pode seguir, acho que... Então assim, gente, se tem pessoas que estão fluindo bem, se tem pessoas que estão fluindo bem, aí o erro realmente... Então é a internet de vocês, senão estaria travando pra todo mundo, tá? Então vamos lá. Acho que não ficou muito no meu rosto, não, Rafa? Não. Não? Tá. Então vamos lá. Então, a função do anestésico de epinefrina é não deixar a célula de defesa fechar a fissura do fio. Aliás, não é a função, é a consequência. Então, enquanto o efeito não sai, o seu fio fica aberto. Consequentemente, aquele pigmento ele não se sustenta ali dentro da fissura. Conforme você vai limpando, você vai tirando o pigmento da fissura. Conforme vai saindo linfa, vai saindo microgotículas de sangue, vai tirando o pigmento da fissura. Ou seja, você não vai ter uma boa fixação porque você vai tirar a maior parte de pigmento dentro da fissura ali. Então, prejudica sim a fixação. Ah, mas eu faço técnica tradicional e eu tenho uma boa fixação. Claramente, se você faz um procedimento mais profundo, vai fixar, porque você implanta o pigmento tão profundo na pele que mesmo limpando ele não sai. Mas, se tratando de fios naturais, qualquer má influência vai sair e não vai fixar. É por isso que tem muitas pessoas que acham que para ter um bom resultado natural é só fazer superficial, né? Aí continua fazendo as mesmas coisas que faziam antes, ou seja, usando anestésico, e aí, consequentemente, falha tudo. Tem muita gente tentando fazer fios naturais e não dando certo, falhando tudo. E tá errado porque está fazendo errado. Só que não adianta também, gente, só tirar o anestésico. Por exemplo, então o segredo é ficar sem anestésico. Não vai adiantar, porque a sua cliente não vai aguentar de dor. Se você faz uma técnica tradicional, a cliente sente muita dor. Porque a técnica tradicional, por exemplo, tem o fio longo, o cliente não aguenta fazer aquela fissura dilacerando um monte de fibra, né? Não dá. Essa técnica tradicional, a cliente não sente dor mesmo não usando anestésico. E isso acontece porque o fio, ele não é longo, então não tem essa dilaceração de fibras. A outra questão também é porque o fio não é profundo, eu não aperto a lâmina na pele, eu somente deslizo com suavidade. Então não tem um impacto de pressão, o corte profundo. Então, por isso que não tem dor, então não tem a necessidade. Então, eu tenho não só que tirar o anestésico, mas adaptar a técnica para conseguir executar um procedimento sem ele. Ok? Então, o procedimento ele vai prejudicar em questão do fio ficar marcado, em questão da fissura ficar arreganhada, e isso deixa o fio mais artificial ainda, de não entrar pigmento na fissura do fio e o fio ficar trêmulo, ok? Tudo certo? Deixa eu ver os comentários dela, Rafa. Abre aí pra mim.
Ok, gente, então aqui vocês entenderam sobre o anestésico, né? Agora vamos falar sobre outra característica dessa técnica que é diferente, né, comparada às técnicas tradicionais. As técnicas tradicionais, elas, consequentemente, têm os fios ali longos. Então, você não tem tanta naturalidade, porque um pelo não é longo, um pelo é curto. Então, se um pelo é curto, se você quer ultra realismo, você tem que copiar o pelo fazendo um fio mais curto, certo? Um fio longo, ele vai ficar mais destacado que o pelo, parecendo ali um cabelo, então não vai ficar tão natural. Só que quando, inclusive, eu fazia essas técnicas mais tradicionais, eu olhava para essas técnicas de fio curto, eu não gostava, porque cicatrizado ficava tudo pipocado, eu achava horrível. Eu pensava, né, eu não vou fazer isso, fica tudo pipocado, falhado. O que, Rafa, que você tá... Ah, tá. Fica tudo pipocado, fica tudo falhado. Então, conforme eu fui desenvolvendo a Star-Brows, eu cheguei no ponto perfeito para ter uma técnica natural, mas ao mesmo tempo sem essa impressão do fio estar todo falhado, todo pipocado. E eu vou ensinar isso para vocês agora. Ah, não precisa ficar se matando de tirar print, tá, galera? Porque quem está no grupo do WhatsApp vai receber o e-book de todas as aulas para poder revisar e guardar esse entendimento para si, ok? Então não perca tempo com isso. Da aula 1, quem está dentro do grupo já está liberado. Ah, Bárbara, mas como eu consigo a aula 1? Quem não entrou, meio que perdeu. Então, para não perder dessa segunda aula, entre logo, porque senão vai perder de novo. Então tá. Então quais são os fatores para você não ter aquele aspecto de fio pipocado, né? Que muita gente que faz nanopigmentação acaba tendo e não fica legal. Primeiro, o fio, gente, ele tem que ser curto, mas não extremamente curto, tá? É considerável ali um fio médio. Porque quando o fio é muito curto, ele fica parecendo um fio pontilhado, todo pontilhadinho assim, pipocado. Então, aqui, por exemplo, ó, evite fazer camadas de fios com fio totalmente curtinho, porque senão cicatrizado, o fio encurta mais ainda, vai ficar tudo pipocado. Aí não dá certo. Ele tem que ser um fio médio. Então, aí é uma média de camada de 3 fios, tá legal? Outro ponto que faz com que dá a impressão que esteja tudo falhado é isso aqui, ó. Fazer muito distante a continuidade da camada do próximo fio do fio anterior. Então, se você faz isso, dá a impressão que ficou um buraco. Aí, se você preencher novamente ali, vai ficar tudo desconexo e vai ficar, por exemplo, aglomeração de fios. E se você faz muito separado, fica impressão de falhas. Então, você tem que fazer o quê? Fazer a junção bem juntinha. Esse exemplo aqui não tá tão separado, tá? Aqui, ó. Aqui tá um separado, que dá pra ver melhor, tá vendo? Aí fica ali uma falha. Então, tem que ser, ó, um pouco mais junto. E você nunca continue a segunda camada do fio na mesma direção do fio anterior. É sempre do lado e um pouquinho antes dele terminar. Tá legal? Assim não tem erro e você vai conseguir naturalidade. Isso é sobre o aspecto do desenho do fio. Pare de fazer fio longo. Isso é horrível, é feio. Isso é cabelo, não é natural. Natural é fio curto, mas para dar certo e não ficar pipocado, tem que seguir essas características. Vocês estão gostando, gente? Preciso saber para mensurar aqui. Porque conforme os comentários de vocês, eu vou me aprofundando mais tecnicamente, tá? Senão, eu vou pincelando de forma mais rasa. Eu sou uma pessoa que eu ensino de forma muito aprofundada. Eu vejo que tem muitos profissionais ensinando de forma simplificada. E eu sou contra isso. Ah, Bárbara, mas não é melhor algo simplificado? Não. Porque quando é simplificado demais, o aluno se depara com situações na prática que não foi passado na teoria, que ele não sabe o porquê. Então, por exemplo, faz um procedimento, fica tudo pipocado. A pessoa fala, nossa, mas por quê? Agora, quando se aprofunda de forma assim, bem ampla no negócio, de forma mais complexa ali, ele vai saber que é porque está muito distante, tem que fazer mais juntinho, entende? O que elas estão falando? Deixa eu ver aqui. Excelente, sim, ótima explicação, eu amei. Que bacana, está perfeito. O som tá ok também, gente? Não tá tem que às vezes ficar batendo assim, ó, ele fica meio... Nós vamos falando, tá legal? Então, falamos ali sobre o aspecto do desenho do fio. Agora, vamos para o bendito repasse. Tem alguém aí que faz repasse?
Você é muito minuciosa a sua explicação e isso é ótimo. Ai, que bom, gente. Eu ensino da forma que eu gostaria de aprender, porque eu lembro que eu passei muitos perrengues na prática, não tendo resultado legal, e eu não sabia o porquê, né? E eu tenho dificuldade para aprender. Então eu ensino de uma forma para que quem tem essa mesma dificuldade consiga aprender de fato. Então vamos falar aqui sobre o repasse. O repasse, ele é assim, inimigo também do procedimento e vocês entenderão por quê. O que acontece? Quando você faz um repasse, você corre infinitas possibilidades de ocasionar vários erros. Começando pelo quê? A pele sem anestésico, tá? Isso eu tô falando por técnicas naturais. Técnicas tradicionais, você faz repasse e nem dá diferença, porque por mais que fica profunda, a técnica já é profunda mesmo. Técnicas tradicionais, você usa anestésico, não tem problema repassar, porque a pele é dura, então meio que equilibra o peso de mão. Agora, em técnicas naturais, gente, repassar não é algo bem-vindo. Por quê? A pele da cliente fica muito mole, muito fácil de abrir. Então, se você repassa, a chance de você abrir demais aquele fio é muito grande. Então, você vai correr a chance ali de ter um fio marcado, de ter um fio profundo, entende? De ficar um fio artificial e, consequentemente, cicatrizado. Esse fio, ele vai ficar uma mancha, vai ficar algo pontualmente ali marcado, tá legal? Então é melhor deixar cicatrizar aí no retoque, você retocar com segurança, ajustar com segurança, do que correr o risco de prejudicar com outro problema, ok? Então, outro problema também é sobre você não conseguir atingir a fissura e fazer uma ponta dupla, como esse exemplo aqui, ó. Por quê? A fissura, gente, ela fica tão precisa, o fiozinho tão fininho, que você vai tentar repassar, às vezes você não encaixa a lâmina no mesmo fio, porque o fio não fica com relevo, igual os fios longos das técnicas tradicionais. Então, a chance de fazer um fio duplo e ficar aquela ponta grossa é muito grande. Então, assim, o ideal é você evitar esses erros. Quando você aprende a atingir a camada correta de primeira, a ter ali uma boa mensuração de cada pele de cliente na hora que você for fazer o procedimento, você não vai ter necessidade de repassar. E se ficar um ou outro fiozinho necessitando, você tem ali a consciência de deixar para o retoque. Para quem ainda não consegue ter exatidão na camada correta, fiquem tranquilas, que na segunda-feira eu vou demonstrar e passar ali vários segredos que me ajudam a atingir a camada correta de primeira, fazendo todos os fios e tendo uma boa cicatrização. Tem alguns segredos sim que me ajuda com isso, tá, gente? Não é tipo, é porque a minha mão agora é treinada. Óbvio que isso ajuda, mas tem alguns pontos que eu sigo para conseguir ter a camada correta em uma pele grossa, uma pele fina, entende? Porque cada pele tem uma tensão de mão ali de forma diferente, ok? Ok, vamos para o próximo ponto. Pigmento. Tem várias coisas para falar de pigmento, né? Que é muito comum, que eu tenho certeza que muitas de vocês aí sofrem, como, por exemplo, ter vários pigmentos, né? Várias quantidades de pigmento. Tem gente que tem 4 pigmentos, 5, 6. É um absurdo. Com 2 cores, gente, com essa técnica que eu ensino para vocês, que inclusive na segunda-feira vocês terão um pouco essa experiência, vocês conseguem atingir a cor correta para todas as clientes. Mas o que eu quero trazer aqui agora é um ponto importante, que é sobre a quantidade de pigmento que você pega na lâmina. Lembra que eu falei que você precisa pegar a continuidade da camada do fio bem pertinho do fio anterior? Se você pega muito pigmento na lâmina, o pigmento borra. Olha aqui, trouxe para demonstrar. Ele borra. E tem gente que pega mais pigmento ficando aquele fio grosso borrado. Nisso, você não tem a visibilidade para conseguir encaixar o próximo fio bem perto do fio anterior, porque o pigmento migrou, borrou do lado e você não consegue ver até onde está o fio. Consequentemente, você faz um fio muito separado, tendo depois que preencher. E aí, quando você limpa, você não vê a estrutura da sobrancelha de primeira. Você precisa ficar preenchendo demais, retocando, fazendo muito acabamento. Então, quando você pega pouco pigmento na lâmina, você vai encaixando bem de pertinho do outro, tendo ali uma certa... Deixa eu dar um zoom aqui. Uma certa precisão melhor para preencher o fio. E sem falar que você consegue ter um procedimento mais limpo, uniforme, satisfatório.
né? Porque é horrível trabalhar com aquela lambuzeira toda. Antes de falar sobre a lâmina, eu quero trazer aqui uma questão muito comum, que é sobre a questão de diferenças de técnica. Aqui, para você ter uma noção, eu usei a mesma cor de pigmento, porém com duas técnicas diferentes. Percebe que a técnica tradicional, eu tive, mesmo a cor sendo clara, eu tive um resultado de um fio escuro, de um fio cinza, percebe? Aqui eu usei um pigmento médio, era para estar claro como a foto de baixo, só que ficou escuro. Já a técnica mais natural ficou a cor real do pigmento. E isso acontece por conta da refletância de luz. Por quê? Nós só vemos as cores das coisas por conta que a luz reflete e mostra a cor original desse objeto. Quando não tem luz ou quando esse objeto está distante da luz, ele vai se escurecendo. Então, quanto mais profundo você implanta o pigmento, mais escuro ele vai se tornando, porque mais distante da luz ele fica. E quanto mais superficial ali, mais próximo da luz, mais próximo da superfície da pele, mais real transmite ali a cor daquele pigmento. Então, com a técnica natural hoje, eu utilizo cores mais escuras. Já antigamente, eu utilizava com a técnica tradicional, eu utilizava cores super claras e mesmo assim eu tinha um resultado cinza escuro. Então eu vejo muita gente com medo de usar cores escuras, fica aquecendo o pigmento, usando cor de pigmento claro. Então, assim, tenham medo da profundidade. Ela sim é sua inimiga e não o pigmento em si. Então, aqui são duas fotos cicatrizadas. A primeira com uma implantação mais profunda e a segunda com uma implantação mais superficial. Ok? Agora sobre a lâmina. A lâmina, gente, eu percebo que tem muitos mitos que eu fico assim de cara. Tem pessoas que falam que já ouviram? Quem já ouviram isso? Que lâmina grossa é para pele grossa, né? Que lâmina hard é para pele grossa oleosa. Gente, isso assim é uma negligência, é uma ignorância. Por quê? Vamos lá. A lâmina hard, o que muda ela para uma lâmina mais flexível, uma lâmina flex, é a mobilidade da lâmina. Uma lâmina de plástico, a flex, ela te possibilita um movimento mais com curvatura, mais flexível. Uma lâmina hard, ela querendo ou não, é mais firme, precisa, então não te dá tanta liberdade de movimento, então você faz um fio mais retinho. Então, isso não muda na grossura, textura da pele, profundidade que você atinge. Tem gente que fala que quanto mais grossa a lâmina, é mais indicado para pele grossa. Vamos para a ciência, tá? Para algo mais científico. Vocês concordam que tudo que é mais fino abre mais fácil? Concordam? Uma faca abre mais que algo mais grosso, né? Tudo que é fino abre mais fácil. Então, se eu fosse pensar assim, em uma pele grossa, eu teria que usar uma lâmina mais fina. Entende? Uma pele grossa, eu usaria uma lâmina mais fina para abrir mais fácil. Só que a lâmina, a grossura da lâmina, eu não olho pela textura da pele, porque dá sim para usar uma lâmina mais grossa, abrir uma pele mais grossa, enfim. A grossura da lâmina, eu vou avaliar através da grossura do pelo, porque ali eu tenho que copiar o pelo, entende? Agora, sobre a profundidade e a abertura da pele são outros requisitos. Então, como que eu faço? Eu tenho só duas características de lâmina, a mais fina que é 15 milímetros ou 16, tanto faz, e a de 18 milímetros. Um pelo mais grosso, eu uso a de 18. Um pelo mais fino, eu uso a de 15. Tem muita gente que acha que para ter naturalidade é só usando uma lâmina fina. Aí pega um pelo grosso, vai usar uma lâmina fina, não tem compatibilidade. Aí vai ter o quê? Uma sobrancelha parecendo ainda que está falhada. Porque, gente, o segredo da naturalidade é você copiar o que ela já tem. Não é você querer modificar. Tem muita gente também que faz o quê? Usa lâmina de 25 milímetros. Eu já acho que não tem necessidade. De 18 já é compatível com todos os pelos mais grossos ali. Ah, mas é um pelo extremamente grosso. A de 18 é compatível porque até então cicatrizado o fio dá uma leve encorpadinha que camufla melhor, tá? Então, em questão da lâmina, eu sigo esses parâmetros, tá?
tentar fazer um negócio. Porque isso enrosco... Bateu aqui, será? Tá funcionando normal? Quero saber o que vocês estão achando. Abre o comentário pra mim. Você é maravilhosa na explicação. Cadê? Ixi, atualizou. A Bárbara é top. Ai, gente, que carinho mais gostoso. Parabéns, você é ótimo, explica tudo. Então, vamos para o próximo. Eu sempre passo aqui para vocês que para ter naturalidade, você não tem que fazer tramas, né? Isso se tratando de uma cliente que tem pelo. Agora eu quero entrar em uma questão que muitas pessoas não estão conscientes ainda. Muitas acham que essa técnica só serve para complementar onde tem falhas, para quem já tem pelo e você só complementa. Isso não tem nada a ver, tá? O que você vai modificar é a forma de trabalhar. Então, por exemplo, uma cliente que tem pelos, você não vai fazer tramas. Para ter naturalidade, você vai seguir o pelo para ser compatível e camuflar, misturar e fica aquela coisa natural maravilhosa. Se você faz tramas, cruza e não fica natural. Só que essa técnica, a Star Brows, pelo menos, ela é compatível para todo mundo. Por quê? Se a pessoa tem pelo, você lê o pelo. Se a pessoa não tem pelo, aí sim você entra com tramas. Só que a tramas que eu vou mostrar aqui e explicar é diferente das tramas que vocês encontram no mercado. Porque até nisso, mesmo a pessoa não tendo pelo, eu quero ter uma extrema naturalidade. Então, eu vou ensinar uma forma aqui para vocês aplicarem isso. Agora, quem tem, sabe aquela sobrancelha vírgula, muita falha? Eu também vou trabalhar de forma diferente. Eu não vou usar nem tramas e nem fazer só onde preenche. Eu vou o quê? Realmente preencher ali somente onde tem falhas, mas eu vou trabalhar de uma forma específica para proporcionar um volume e equilibrar com onde tem, fazendo um efeito de ramificação 3D, preenchendo com maior quantidade de fios, fios mais juntinhos e dando uma ramificação para um efeito 3D, proporcionando aí esse volume. Ok? Gente, eu fiz um curso presencial caro com outra pessoa e saí totalmente desesperada. Conheci a Bárbara. Acredito, ela entrega tudo. É a melhor mentora que eu já vi. Ai, que lindo! É Lindsay que mandou? Que linda! Então, assim, voltando aqui. Esse mito de que não dá para entregar uma naturalidade em quem não tem pelo não é real, gente. Porque para e pensa. Quem tem pelo, a gente faz uma implantação para daqui a um ano sair, uma implantação qualidade. Agora, quem não tem, vou fazer profundo? Porque a naturalidade da técnica não é só no movimento do fio, é na profundidade. Então, a Star Brows, ela é para todo mundo, principalmente quem não tem pelo. Se fizer uma técnica profunda tradicional, vai destacar mais ainda aquele carimbo taxado no rosto da cliente. Entende? Então, a Star Brows é para todo mundo, para quem tem pelo e para quem não tem, para quem tem muita falha, tá? Esse negócio de que para quem não tem pelo, aí não dá, não existe, tá? Agora eu vou falar aqui pra você sobre a questão de quem não tem pelo. Quando eu utilizo trama, que é assim, gente, 5% da população. 95% tem pelo, né? A gente só vai fazer o complemento por onde precisa. Tá ok, meu áudio? Não é porque tá longe? E aí fica... Ó, vê se assim melhorou, gente. Eu vou falar mais perto, tá? E vão dando feedback aí na aula. Vai lendo os comentários, tá, Rafa? Porque aqui não está dando pra eu ver. Então, vamos lá. Vamos... Deixa um pouquinho lá nos comentários para eu ver um pouco. Vamos lá, então. A técnica tradicional, quando se ensinam tramas, se ensinam a fazer o quê? Ou é fios artificiais, código de barra, ou é uma ramificação. É uma ramificação com o mesmo ritmo de fios.
Ah, faz um longo, liga nesse longo, liga no de trás, aí fica o mesmo ritmo. Isso fica artificial. Porque se você fizer todos os fios com o mesmo ritmo, ele vai ficar artificial do mesmo jeito. Então, o segredo. Tá vendo, amor? Eu acho que lá melhorou. É porque eu tava falando muito longe. Isso daqui funciona se falar perto. Ah lá, tá vendo? Tem que ser perto. Então tá bom. Então, o segredo para ter naturalidade é você diversificar o ritmo de preenchimento. Por exemplo, quando a cliente não tem pelo, eu vou fazer variando o desenho de cada fio. Então aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês entenderem. Cada fio é de uma cor diferente para vocês pegarem essa percepção melhor. Aqui a gente tem um amarelo, aqui a gente tem um azul e tem o verde. Pode ver que eu vou intercalando cada um deles. O amarelo, se vocês perceberem, eu vou fazer o ligamento de um fio para o outro, ligando por dentro. E eu intercalo com um azul no meio. Porque se eu fizer, né, o amarelo e o verde vai ficar muito igual um perto do outro. Aí fica artificial. Então, o azul eu coloco ali um simples e vou para o verde. O verde, se você olhar, as duas pontinhas do fio tá na base. Porque eu ligo por trás. Então, tem um jeito, né, de fazer. Então, eu sempre vou intercalando esse ritmo. Tá? Então, esse negócio de fazer tramas robotizadas, tudo igual o ritmo dos fios, não fica natural. Entenderam? Tá usando meu celular, Rafa? Não tá, não. Quero ver os comentários dela. Então, assim, essas técnicas, gente, infinitamente, elas são, sim, mais vantajosas, né? Isso porque nessas técnicas a cliente não sente dor, você não tem mais custo com anestésico, você não demora para executar porque o anestésico tem que ficar esperando agir, é mais trabalhoso, tem aquela questão toda, perde marcação, é um vucu-vucu, né? Você consegue mais naturalidade, você consegue cobrar um valor mais alto, você consegue ter a recorrência da cliente. Por quê? Porque é uma técnica, né, mais tradicional, dura muito e é ruim tanto para você quanto para cliente, porque você com essa técnica consegue ter uma boa propaganda boca a boca, porque a longo prazo a sua técnica se mantém perfeita, fazendo com que faça uma propaganda positiva do seu nome. Já uma técnica marcada, fica aquela coisa feia que a gente sabe, porque desbota, e aí você não tem uma propaganda boca a boca tão eficiente. Ok? Você não precisa ficar... E outra, sem falar que aprender com essa técnica é muito mais fácil. Por isso que eu garanto que em um mês, entrando nesse plano de ação, que você vai ter tarefa semanalmente, você vai conseguir resultados incríveis, porque ela é muito fácil de aprender, rápida de se fazer, né? Extremamente natural, e é a técnica natural que funciona. Porque tem muita técnica natural de nano, mas falha tudo, né? E essa funciona de verdade. E tem muita gente que fica, não, mas se eu fazer sem anestésico, vai doer? Gente, eu garanto que não dói, porque você vai aprender uma implantação mais superficial, né? Você não vai fazer mais fios longos. Tem gente que fala assim, ah, mas na minha cidade as pessoas gostam de marcado. Entenda uma coisa, o problema não é, o que te impede é isso, não é a sua cidade, é você. Porque é você que está atraindo o público que quer marcado. Ou na sua cidade só tem profissional que entrega isso. Isso é uma vantagem, porque quando você aparecer com a naturalidade, você vai ser referência, você vai se destacar. E quem, de certa forma, se destaca, tem ali mais vantagens, porque bebe, querendo ou não, água limpa. Tá? Então, a partir do momento que você começa, né, a se posicionar com naturalidade, você vai atraindo esse público. Eu falo isso, gente, com autoridade. Por quê? Porque eu fazia técnica tradicional e eu fiz a transição para técnica natural. E eu percebi que eu consegui atrair o público que já procura por isso. E todas essas outras vantagens que eu mencionei. E para você não perder o público que tem, é muito simples. É só você conscientizar falando a realidade. Se você falar a verdade para eles, porque a verdade é que técnicas mais marcadas, profundas, que duram mais, com o tempo fica desbotada, ela não consegue retocar.
tá? Então, consequentemente, você conscientizando as suas clientes, falando do porquê o natural é melhor, você não vai perder esse público e eles vão entender e optar assim como eu fiz com as minhas clientes. E conforme eu fui postando, eu fui atraindo esse público também. Ah, Bárbara, mas já sou acostumada com o tradicional. Isso, fica aí então. Aí o mercado tá evoluindo. Aí não reclama de você ficar na zona de conforto e acordar no dia de amanhã e perceber que ficou para trás, tá? Porque o que tem de profissional que começou com técnicas compactas, que era a única, a onda do momento e hoje ficou para trás, não tá escrito. Então, eu, por exemplo, por isso que eu atualizei, porque eu não queria acordar no dia de amanhã e perceber que eu fiquei para trás. Eu queria ver que eu sempre se mantive à frente. Então, é por isso que se você quer ser uma referência, tem que acompanhar o mercado. Ok? Deixa eu ver aqui o que elas estão falando. Coloquei a live aqui para ver os comentários. Tem gente que fala assim, ai, ninguém vai pagar para algo que sai rápido. Gente, uma cliente que procura qualidade, ela não acha que 1 ano é pouco tempo. Ela não acha isso. E ela vai estar ligada à qualidade, não ao preço. Porque tem 2 públicos. O que olha a qualidade e não liga para o preço e o que liga para o preço e não liga para a qualidade. Qual público você quer atrair? Porque 1 ano não é pouco. Ruim é mesmo depois do que acontece, tá? Se a cliente fazer 2 designs em renda por mês, já dá o valor de uma micro de milão no ano. Sim. É verdade. Tipo, sai mais caro a renda do que... É mais caro a renda do que uma micro de R$1.000. Tô olhando aqui os comentários. Então, assim, gente, ter uma técnica, né, eficiente é a base para o seu faturamento de R$10.000 por mês. É por isso que no plano prático lá que nós iremos aplicar, o plano que você vai entrar em ação com o checklist, o primeiro de tudo vem a técnica. Porque não adianta você usar o marketing se você não tem uma boa entregabilidade, não se sustenta, é uma máscara. E não adianta, ah, Bárbara, mas tem muita gente que fica com curso, mas com cliente, não, porque o cliente vai lá, vai se deparar e vai te dar dor de cabeça se você não tiver uma técnica com boa entregabilidade, entende? Então, o que eu passo para vocês aqui é algo que funciona na sua cadeira lá, tá? Na sua maca, é algo que funciona. Então, não adianta você também só trabalhar a técnica. Travou, Rafa, tá travando agora, não tá? Tá travado ali, ó. E não adianta... Então, não adianta você focar também só na técnica e esquecer do marketing. Porque se você quer ser reconhecida, se você quer ser valorizada, se você quer atrair muitos clientes, potencializar isso para o mundo, mostrar sua técnica para o mundo, você precisa potencializar isso com marketing e com vendas. Se você quer faturar muito, você tem que potencializar isso com vendas. Não adianta, tá? Ah, Bárbara, mas eu não sei vender. Eu sei que você não sabe, porque você é uma micropigmentadora. E para aprender a vender, todas as estratégias por trás demora muito. E é por isso que eu, depois de passar muito perrengue, ter que gastar muito dinheiro com tráfego, ter que gastar muito dinheiro criando conteúdo ruim, tempo também, eu hoje sei o que funciona e o que não funciona para a nossa área. E é por isso que eu sempre entrego para vocês estratégias prontas. Assim você consegue ter constância, assim você consegue ter resultados. E amanhã vocês vão ter uma experiência sobre isso, tá? Porque nesse plano de ação, que vai ser na segunda-feira, vocês vão entender o que tem que fazer para vender e sem ter trabalho. Mas amanhã nós teremos nossa terceira aula de aquecimento, no qual você vai ter as estratégias prontas, porque eu vou dividir aqui com vocês, dá para você mesmo. E você vai copiar e colar logo amanhã estratégias do Stories, estratégias do WhatsApp e anúncios que bombam muito, que eu utilizo aqui e me dá muito dinheiro com atendimento. Atrai muita cliente e minhas alunas que usam, é uma mágica, elas usam e já conseguem faturamento de R$10.000. Amanhã vocês vão ter a oportunidade de ter acesso a isso gratuitamente. Tá? Então, amanhã, a nossa terceira aula de aquecimento é de fato para você
ter essas estratégias, né? A experiência dessas estratégias, vai poder copiar, colar. E se amanhã mesmo você vai poder utilizá-las para conseguir vender. Amanhã não, né? Você vai copiar e no dia seguinte vai colar para suas clientes e já vai vender e fazer dinheiro. Combinado? Então, assim, gente, usar o marketing sozinha, vocês apanham muito. Porque até vocês aprender os anúncios que funcionam ou não no tráfego, até você tempo perdido, dinheiro perdido, energia perdida, e é por isso que vocês não têm constância, porque até aprender demora. Então ali vocês não só vão aprender de forma muito explicada, mas vocês vão só colar, ok? E lembrando que dia 15 de janeiro, tá, gente? A segunda-feira eu vou demonstrar a técnica e entregar esse plano para vocês entrarem em ação. E vocês não podem esquecer que eu tenho uma foto no feed que vocês têm que só colocar a hashtag eu faço a minha sorte, marcar 2 profissionais dentro da área, para concorrer a esse livro maravilhoso e entrar no grupo do WhatsApp. Combinado? Então lá a foto está lá no feed, a foto que eu estou com o livro. E vocês irão compartilhar, não, hashtag eu faço a minha sorte e compartilhar com 2 profissionais na área. Então, a aula de amanhã, como atrair pessoas interessadas e fidelizá-las em clientes. Eu não vou te ensinar a vender, eu vou te dar a estratégia pronta para você vender. E eu te garanto que você vai atrair clientes com isso. Ah, mas eu não sou da área, já vai aprender do jeito certo. Não vai ter nem trabalho de passar perrengue do que as meninas que já são da área aqui. Aqui, ó. Será que dá pra ver? Vai dar. Quanto mais comentar, marca 2 profissionais. Então, assim, não seja boba, gente. Comenta várias vezes, porque mais chance você tem de ganhar, mas cada comentário tem que marcar pessoas da área diferente para valer, tá legal? Pessoas diferentes, tá? Mas da área da estética. De prioridade micropigmentadoras. Ok? Travando, amor. Acho que você tem que diminuir muito a qualidade da internet ou da aula. Ok, gente, então é isso. Correm lá para foto do livro, participem do sorteio, entrem no grupo. Lembrando que, é verdade, a gente tá tirando print, né? Vamos tirar o nosso print? Só um detalhe, quem tá no grupo vai receber o e-book com todo o material da aula de hoje. E se entrar depois, não vai receber porque não contabiliza. Então, a partir do momento que a gente enviar, não tem como você entrar no grupo depois e receber depois, tá? Porque quem perdeu da aula de ontem e entrar agora não vai receber o da aula de ontem. E quem responder a pesquisa, gente, vai também ter privilégios ali. E é isso. Então, vamos tirar aqui nossa foto? Vai. Vou colocar até o print. A aula. Dessa aqui. Vamos lá. Tira o print e me marquem, tá? Vou colocar assim, ó. E é isso, galerinha. Minhas futuras estrelas, né? Prontas para brilhar em 2024. Som estão vindo agora. Eu sempre esqueço, gente, desse microfone. Então, ó, futuras estrelas prontas para fazer ali a sua própria sorte, donas do seu destino, né? Responsáveis ali pelo sucesso. Eu espero vocês amanhã, às 20 horas, aqui novamente para vender muito e ganhar muito dinheiro. Um beijo, gente, e até amanhã, às 8 horas. Quem ficou com alguma dúvida, alguma coisa, gente, só entra no grupo que não vai perder nada. Beijo!